bem-vindo aí a todo mundo. Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de Educação Continuada aqui para os residentes. Bom, o tema de endoscopia tem atraído aí, além de residentes, né? Já estou vendo aí pessoas mais experientes. Doutor Flávio Porto aí abriu a câmera. Beleza, Eduardo, Ayrton? Tudo bem? Então, pessoal, vamos continuar a mesma sequência aí. Hoje nós vamos ter a honra de receber o Dr. João Paulo Bergamaschi, que é um colega que tem bastante experiência com endoscopia. Ele vai falar sobre a abordagem da coluna torácica para a gente, que já é uma área um pouquinho mais complexa. E antes da gente entrar na aula, eu gostaria só de pedir para o Kaique rodar o vídeo do nosso patrocinador, que é a MOR. Então, vamos rodar o vídeo do patrocinador. Na sequência, a gente chama o Bergamaschi para começar. Fala, viu? Daqui a pouquinho.
Ô, Du, antes do João começar, eu queria agradecer. Já pode introduzir, então, Artinho, e aí já pode chamá-lo para aula. Boa noite a todos aí. Nós vamos ter agora a aula da abordagem torácica por endoscopia pelo João Bergamaschi. O João nada mais é que foi o cara que tornou a endoscopia no Brasil uma realidade, né? Antes pouquíssimos faziam, não tinha material, era uma coisa muito de ilha. Então, o João é o cara que montou isso no Brasil e conseguiu fazer com que muitas pessoas aprendessem e levassem para cidades de origem em vários estados. Então, o João montou o primeiro curso de pós-graduação aqui na USP, tá? Ele é nosso parceiro aqui, é um curso completo de 12 meses, onde o médico, o colega, sai com pós-graduação em cirurgia endoscópica, e não só isso. Hoje o Brasil se desponta na endoscopia pelo desenvolvimento de coisas além do que a gente trouxe do exterior, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, uma grande maioria faz cirurgia endoscópica com anestesia local e sedação, com analgesia peridural. Então, o João foi o cara que inovou e que fez com que tudo isso se tornasse realidade. Então, João, queria aproveitar para te agradecer por ter aceitado o convite e parabenizar e por ter desbravado e implantado essa técnica aqui no Brasil. Ô, Artinho, eu que agradeço, cara. Eu fico até, assim, lisonjeado com as suas palavras, mas, cara, eu que agradeço não só pelo convite do curso, mas por todos esses anos de parceria, né? Você, juntamente com o professor Elton, foram os caras que abriram as portas aí para a gente poder desenvolver em conjunto aí o curso, que hoje é um curso de especialização, né, após endoscopia. E então, assim, na verdade, eu que tenho que agradecer aí você e todo mundo que participa e participou e fez parte do projeto, né? Aproveitando aqui, agradecer o Eduardo, o Tiago e o Franz, que são os caras que encabeçam aí a diretoria São Paulo, né, da SBC. Então, obrigado pelo convite mais uma vez aí. Então, foi pedido a mim aqui falar um pouco sobre a endoscopia da coluna torácica, né? Então, nós teremos aí 45 minutos aí de discussão. Espero que vocês realmente aproveitem ao máximo as informações que eu vou trazer para vocês, tá? E para a gente começar, acho que nada melhor para a gente falar sobre endoscopia, não só endoscopia, mas cirurgia na coluna torácica, realmente que representam dos grandes terrores dos cirurgiões de coluna. Então, quem ainda não teve um problema com algum paciente com alguma doença na coluna torácica, certamente vai ter, porque além de os pacientes se apresentarem de uma forma muito grave, muitas vezes, o risco de ter algum tipo de complicação, independente da abordagem a ser escolhida, é relativamente alta. Então, talvez eu considere aí a coluna torácica, talvez aí um dos grandes vilões aí dos cirurgiões de coluna de uma forma geral. E na endoscopia, isso se justifica basicamente por dois motivos. Um, pela presença da medula, e dois, pela vascularização peculiar que esse segmento da coluna possui, tá? Principalmente pela presença da artéria de Adamkiewicz, tá? Que são os dois, talvez aí, as duas principais preocupações para quem vai fazer uma cirurgia de coluna e principalmente uma cirurgia endoscópica na coluna torácica, tá? A anatomia tem a sua particularidade, a coluna torácica, então, assim, como temos residentes aqui que já acabaram prestando prova, mas só para a gente seguir aí uma didática, tá? A coluna torácica, ela é dividida em 12 vértebras, ela fica entre, obviamente, a coluna cervical e a coluna lombar, tá? E a parte mais superior, mais especificamente de T2 a T8, apresenta aí uma peculiaridade bastante semelhante entre as vértebras, né? Então, obviamente, quanto mais alta a vértebra na coluna torácica, mais se assemelha à coluna cervical, e quanto mais baixa na coluna torácica, mais se assemelha à coluna lombar, tá? E existe uma manutenção de padrão aí da anatomia, principalmente aí de T2 a T8, né? Então, assim, o alongamento do processo espinhoso, tá? A presença da articulação costo vertebral,
a inclinação da articulação facetária. Então, são todas características peculiares a esse segmento, né? A articulação facetária, ela é mais coronalizada, tá? Então, são características únicas, né? E uma outra peculiaridade talvez seja por conta aí da presença dos arcos costais, né? A limitação de movimento, né? Então, tanto flexão, extensão e flexão lateral, tá? E um pouco rotação, talvez também, elas acabam ficando um pouco limitadas pela presença aí dos arcos costais, né? E os arcos costais, pelo fato deles estarem intimamente conectados com a parte lateral da vértebra, vai interferir em algumas situações a nossa abordagem endoscópica. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, saber aí os limites dos arcos costais, da articulação costo-transversa, para realmente não ser pego de surpresa ou ter uma dificuldade maior, já que a endoscopia torácica ela tem um nível de dificuldade maior do que a endoscopia lombar. Então, didaticamente, essa apresentação foi dividida aqui em basicamente aqui o que é a endoscopia torácica, né, e o que é a endoscopia de uma forma geral, os materiais que a gente costuma usar na endoscopia torácica, indicações e os principais acessos, tá? As complicações, e vou finalizar aí com 2 casos clínicos para a gente realmente ver que o céu é o limite, tá? Então, primeiro, o que é endoscopia torácica, o que é cirurgia endoscópica, né? Então, assim, já foi discutido um pouco sobre a endoscopia, o acesso endoscópico em outros segmentos na coluna, aqui nesse curso, né, de atualização, e na coluna torácica segue mais ou menos a mesma evolução que a gente observou na coluna lombar, né? Então, assim, a própria evolução da abordagem posterior, a gente observou aí desde a cirurgia aberta, a utilização do microscópio, o tubo e as cirurgias percutâneas. Então, eu costumo dizer que a cirurgia endoscópica é o que existe de melhor, para ser polêmico, é o que existe de melhor da cirurgia minimamente invasiva que veio da aberta, e o que existe de melhor da cirurgia percutânea, né? Então, assim, cirurgia aberta, a gente acaba fazendo a cirurgia endoscópica com os princípios da cirurgia aberta, mas de uma menor agressão cirúrgica, de uma menor invasão ao paciente, e o que a gente acaba pegando da cirurgia endoscópica, né, pelo fato de a gente fazer o procedimento de uma forma percutânea, mas a endoscopia permite uma visualização direta. Então, acho que é a união do que existe melhor na MIS com a percutânea deu a endoscopia, tá? E essa evolução, obviamente, não é só de equipamento, de materiais, tal, é uma evolução técnica, né? Então, assim, a gente observa também que as incisões, elas ficaram menores porque a gente realmente foi se capacitando e permitindo a utilização de alguns devices realmente para poder fazer uma cirurgia menos agressiva. E quando a gente fala numa cirurgia minimamente invasiva, obviamente nós estamos falando numa cirurgia minimamente agressiva, porque a gente pode fazer uma pequena incisão na pele e destruir por dentro o paciente, ter uma lesão medular, uma lesão radicular, uma lesão pleural, uma lesão pulmonar, tá? Que pode causar consequências muito graves, tá? Ao paciente. Então, minimamente invasivo, obrigatoriamente a gente tem que pensar num procedimento minimamente agressivo. Esse conceito do cone invertido, talvez eu acho que alguém já deve ter abordado ele em alguma aula anterior aqui, mas na cirurgia torácica a gente acaba respeitando bastante e usando isso com a endoscopia, né? Então, assim, a cirurgia aberta, enquanto que a gente faz uma incisão maior com um campo de visão, um campo de trabalho um pouco mais restrito, na endoscopia a gente faz uma incisão muito pequena e consegue abordar muitas vezes 2 ou até em alguns casos 3 níveis diferentes, obviamente adjacentes, mas realmente com um acesso muito pequeno a gente consegue realmente tornar versátil a técnica endoscópica. E aqui é um exemplo dessa agressão de partes moles, né, a diferença do procedimento endoscópico para a cirurgia aberta, tá, em que mesmo a gente pensar num afastamento não tubular, mas num afastamento de Casper
menos invasivo, a gente acaba tendo um certo grau de lesão muscular, né? E a cirurgia endoscópica realmente ela promove uma menor agressão cirúrgica, principalmente pelo fato de lesar muito menos partes moles, tá? Aqui é um exemplo, não é uma coluna torácica, mas é uma coluna lombar, mas só para a gente poder realmente ver como essa diferença é gritante, né? Então, esse mesmo paciente, ele foi submetido a uma cirurgia aberta do lado direito e uma cirurgia endoscópica do lado esquerdo. Então, essa diferença de cicatrização, de edema, de fibrose na musculatura é gritante, é bastante grande, tá? A literatura, desde 2016, ela já vem mostrando uma certa superioridade da técnica endoscópica, tá, frente à cirurgia aberta ou cirurgia minimamente invasiva, tá, principalmente nos quesitos de menor agressão cirúrgica, menor sangramento, menos dor no pós-operatório, menos tempo de internação e recuperação mais rápida, tá? O resultado funcional nas primeiras publicações eles mostravam uma semelhança entre as técnicas endoscópicas e os procedimentos minimamente invasivos, mas as últimas publicações aí de 2020, principalmente, já realmente conseguiram juntar um número maior de ensaios clínicos, de trabalhos com uma qualidade metodológica um pouco maior, mostrando já uma certa superioridade da técnica endoscópica de uma forma geral. E aí, quando a gente fala de endoscopia, independente do segmento que a gente vai abordar, a gente tem que ter esse conceito muito claro na nossa cabeça, né? Qual a diferença da técnica full endoscópica e da vídeo assistida ou da endoscópico assistida, né? Então, a full endoscópica é o que eu vou falar hoje aqui, é o que é o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer fazer, o que todo mundo quer treinar, aprender e tudo mais, que é realmente a cirurgia de uma forma percutânea através de um sistema de irrigação de soro contínuo, tá? A cirurgia vídeo assistida ou endoscópico assistida, por outro lado, é uma cirurgia muito semelhante à cirurgia tubular. A diferença é que, ao invés de a gente usar o microscópio ou uma lupa para ter essa visão magnificada, a gente utiliza algum tipo de endoscópio por dentro do tubo para poder realmente magnificar e servir realmente como o olho do cirurgião dentro do paciente, tá? Então, é uma técnica já menos feita, mas pode ser considerada aí talvez uma técnica transição para a cirurgia tubular e a full endoscopia, tá? E entrando agora na questão da full endoscopia, existe uma evolução da própria técnica full endoscópica ainda naquele conceito e naquela ânsia de agredir cada vez menos o paciente, tá? Dessa mudança, dessa evolução de filosofia da realização da técnica full endoscópica. No início, tá? Principalmente na região lombar, obviamente, na região torácica, isso com o tempo as pessoas acabaram utilizando da mesma forma, mas sim, no início as cirurgias endoscópicas elas eram realizadas pela técnica inside out. O que é inside out? Eu entro, tá, com a minha cânula de trabalho, com o dilatador, com a minha cânula de trabalho, com o meu endoscópio dentro do disco, faço uma limpeza ali da parte interna do disco, vou recuando a camisa de trabalho até realmente conseguir fazer uma descompressão um pouco melhor, retirar aí um fragmento herniado ou extruso muitas vezes, tá? Inicialmente era uma cirurgia aí mais de partes moles, tá? E aí com o tempo a gente foi entendendo que a cirurgia endoscópica ela requer a manipulação óssea. Então a técnica outside in é uma técnica que a gente muitas vezes pelo acesso póstero-lateral, que é pelo forame, a gente não agride o disco, a gente para ali na borda do forame, identifica onde nós estamos, fazemos uma descompressão suficiente para a gente poder entrar no forame sem precisar manipular tanto a raiz emergente, tá? Então, a técnica talvez que a gente passou a agredir menos o disco e foi buscar aí mais diretamente o nosso alvo, seja uma estenose em algum caso de descompressão, seja alguma dissectomia no caso de alguma hérnia, seja contida ou extrusa, tá? E aí, nesse momento, a gente, pelo fato de agredir menos o disco, talvez aí alguns adeptos, até hoje, pela técnica inside out,
use a argumentação de que a técnica outside-in possa ter uma incidência um pouco maior aí de recidiva de hérnias, tá? Então, sim, é um argumento que alguns trabalhos questionaram, tá? Não existe evidência para a gente poder realmente falar que isso é uma verdade absoluta, tá? Mas eu costumo dizer, não só nos treinamentos, mas para os próprios pacientes, eu prefiro que ele tenha um disco um pouco melhor, que exerça a função de amortecimento de uma forma mais eficiente e mesmo assim tenha uma recidiva daqui a uns anos ou daqui a uns meses, do que realmente eu agrida mais esse disco e esse paciente acaba evoluindo para uma questão progressiva de degeneração discal com o tempo, tá? E aí, mais recentemente, a gente tem discutido aí sobre a técnica outside out, sem a necessidade realmente de a gente agredir a parte aí interna do disco. Então, principalmente nas descompressões, a gente acaba optando muitas vezes em fazer uma descompressão sem a necessidade realmente de lesar não só o ânulo, mas o núcleo pulposo do disco, tá? Em relação aos materiais, o leque de materiais hoje em dia é muito grande, a gente tem uma possibilidade de ter acesso praticamente a todas as marcas existentes no mundo hoje no Brasil, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre os principais instrumentos que a gente acaba utilizando, principalmente na endoscopia torácica, tá? Mas vocês vão perceber que é praticamente o mesmo aí que a gente utiliza tanto para endoscopia cervical quanto endoscopia lombar, tá? Essa é a disposição da sala, esse é o circo montado. Então, assim, é uma cirurgia que requer aí um certo grau de tecnologia e espaço, tá? Então, a gente precisa utilizar sempre a escopia, torre de vídeo, mesa de apoio dos instrumentais, tá? O anestesista sempre deve ser aí indicado um anestesista que esteja familiarizado com uma sedação consciente, né, quando a gente faz com anestesia local e sedação, e alguns cirurgiões acabam optando pela anestesia geral, tá? Muitas vezes pela dificuldade do próprio anestesista de manter esse paciente sedado. Então, como o Ayrton disse no começo, eu realmente acredito que a técnica anestésica de se realizar o procedimento endoscópico com anestesia local e sedação é uma evolução realmente da técnica endoscópica realizada com anestesia geral, tá? Os materiais, alguns materiais, eles são bem específicos para endoscopia de coluna e outros materiais são específicos, são gerais de qualquer técnica que utilize vídeo de uma forma geral, né? Artroscopia ou laparoscopia, né? Então, os materiais específicos para a endoscopia de coluna, obviamente o endoscópio, as pinças, os instrumentais, o bipolar, né, que é o eletrodo, tá? Tendo ou não o gerador, tá? Isso a gente vai comentar. E algum material de descompressão que permita aí raspagem ou remoção óssea, né, independente do acesso que a gente optar, tá? E aí os materiais comuns aí de vídeo, a TV, né, torre de vídeo, fonte de luz, cabo de ótica, bomba de infusão, para quem usa, se não é equipo com soro na gravidade, né, e a possibilidade de usar o próprio bipolar do hospital. Então, inicialmente, talvez aí a peça mais importante da cirurgia endoscópica seja o endoscópio. O endoscópio ele tem uma anatomia peculiar, e isso é olhando de frente a ponta do endoscópio. Então, a gente observa aqui que o canal de trabalho ele está localizado na porção mais superior desse diâmetro total aí do endoscópio. Aqui, a parte mais inferior é a lente objetiva, por onde é transmitida a imagem, e esses orifícios laterais, a entrada e saída de soro. Eles podem ter uma variação, tanto no diâmetro do canal de trabalho, quanto no comprimento desse endoscópio, tá? Então, classicamente, o endoscópio transforaminal, ele é um pouco mais comprido, com 4.2 ou 4.3 de canal de trabalho, permitindo o uso aí de pinças até mesmo de 4 milímetros, que são pinças hoje em dia bastante resistentes. No acesso interlaminar, tem a possibilidade de usar um endoscópio um pouco mais curto, tá? E nos casos, quem optar e quem preferir fazer uma descompressão maior, mais rápida, com um material um pouco mais robusto, mesmo na coluna torácica, tem a possibilidade de utilizar um endoscópio de estenose, tá? Eu, de rotina, geralmente uso
esse primeiro endoscópio, tá? Para a endoscopia da coluna torácica, independente do acesso que eu vou fazer, tá? Então, eu estou mais familiarizado a usar esse endoscópio, mas se tiver disponibilidade dos outros dois, acho que poderia ergonomicamente facilitar a realização do procedimento, tá? Deu algum erro aqui, mostrando aí a diferença de angulação. Os endoscópios, eles têm uma angulação aí geralmente de 25 e 30 graus, os endoscópios mais novos, eles têm essa angulação de 30 graus, de forma que o que a gente está vendo não é o que está na nossa frente, é o que está 30 graus direcionado para a parte de cima, né, da nossa imagem, tá? Então, a gente sempre tem que ter essa informação aí na nossa cabeça. Em relação às pinças, existe uma diversidade muito grande de pinças, tá? Então, da forma que pega, do tamanho, do comprimento da abertura, se corta ou não corta, é uma pinça angulada, uma pinça reta, tesoura angulada. Então, existe uma diversidade muito grande de pinças hoje que realmente permite a gente fazer o procedimento de uma forma mais fácil e mais rápida, tá? Pincinhas flexíveis que realmente permite a gente acessar a parte mais periférica do nosso campo de trabalho, muitas vezes. Então, isso a gente utiliza de rotina na coluna lombar, da mesma forma que utiliza na coluna torácica também, tá? Sistemas de descompressão é fundamental quando a gente vai fazer alguma endoscopia torácica, é fundamental a gente ter algum instrumento para poder realmente ou ampliar a janela interlaminar posterior ou fazer uma foraminoplastia. Então, anatomicamente é impossível a gente tirar uma hérnia ou acessar, fazer algum tipo de descompressão sem remover osso. Então, para a coluna torácica é indispensável que a gente tenha acesso aí a algum tipo de material para descompressão. Os shavers, de uma forma geral, são os mais utilizados e os mais facilmente encontrados no mercado, né? E tem a possibilidade de o shaver ser cortante sem proteção, diamantada, uma broca diamantada sem proteção, ou com algum tipo de proteção lateral, que realmente permite a gente encostar a proteção, muitas vezes na medula, ou sem nenhum tipo de manipulação, ou na raiz, e realmente conseguir uma descompressão mais lateral ou mais superior, aí, dependendo da nossa posição, tá? Os aparelhos, existem diversas marcas também, então cada ponteira de shaver vai ser específica para um tipo de aparelho, tá? Ou vice-versa, cada aparelho vai permitir o uso de um tipo de ponteira de shaver, né? De fresa de descompressão, tá? Alguns outros nomes existentes no mercado, fresas, brocas de foraminoplastia, fresas de debridação óssea, ou propriamente, realmente, fresas de descompressão de uma forma geral. Tá? O bipolar... deu algum erro. Bom, o bipolar as pessoas já conhecem, deixa eu só ver se eu consigo entender o que houve aqui, peraí. Não vai tomar mais que um minuto. Então, esse é o bipolar, só voltando. A ponta do bipolar é bastante peculiar, que ela é toda angulada, tal. Quando a gente aciona a parte da manopla aqui de trás, essa ponta sai, então nos permite acessar todo o nosso campo de visão, todo o nosso campo de trabalho, tá? E é utilizado, além de fazer hemostasia, obviamente fazer a divulsão de algum tecido, alguma fibrose, ou soltar a raiz, liberar algum ligamento, soltar um pouco mais de ligamento amarelo, principalmente. Então, é utilizada como um material de divulsão, né? Então,
O próximo material que eu tinha colocado na apresentação aqui é o Carrinson. O Carrinson também ele é específico para a cirurgia endoscópica, por quê? Porque ele tem que ser longo, tá? Então, o Carrinson, o ideal seria que ele tenha uma superfície de contato aqui para poder realmente morder osso de uma forma melhor, de uma forma maior, né? Porque tem alguns Carrinsons no mercado que são muito finos. Espera aí que... Deu pau, deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, buscar sempre um Carrinson que tenha aí uma superfície de contato com o osso na ponta maior, né? E as torres, às vezes, muitas vezes, o próprio hospital tem, então não é uma preocupação nem do médico, nem da empresa que vai fornecer o material, porque muitos hospitais acabam realmente tendo a torre disponível para o cirurgião usar, tá? Uma discussão grande, não só na cirurgia torácica, mas na cirurgia endoscópica de uma forma geral, é se eu vou usar bomba de soro ou vou usar um equívoco soro elevado na gravidade, tá? Hoje em dia eu costumo utilizar simplesmente o equívoco soro elevado na gravidade para a cirurgia torácica, tá bom? Então, não costumo utilizar de rotina aqui a bomba de soro, mas é uma discussão realmente que alguns serviços acabam preconizando. Eu acho que cada vez menos as pessoas têm usado a bomba de soro, tá? Mas tem algumas pessoas que acabam ainda fazendo uso na cirurgia endoscópica, independente do segmento. E aqui à disposição dos materiais da sala para a gente poder também fazer uma cirurgia endoscópica da coluna torácica, né? Então, o anestesista, parte da cabeça do paciente, o cirurgião, mesa de apoio, tá? Aqui o carrinho de apoio com o bipolar, com o shaver, tá? E a torre de vídeo posicionada aqui na diagonal, na parte mais caudal, na parte do pé do paciente, tá? E o monitor da escopia na parte de cima, na parte da cabeça do paciente, né? Então, a gente acaba posicionando os equipamentos já de uma forma definitiva para poder não ter tanto movimentação na sala durante o procedimento, tá? Um pouquinho a respeito das indicações, houve uma evolução muito grande da indicação da cirurgia endoscópica, tá? Na coluna torácica, principalmente, tá? Hoje, a cirurgia endoscópica, de uma forma geral, talvez considerado uma etapa do tratamento do paciente com dor, com problema na coluna, e uma etapa anterior, inclusive, aos procedimentos minimamente invasivos, né? Então, na escala ali, nos steps de possibilidades de intervenções, talvez a cirurgia endoscópica esteja muito próxima ali às infiltrações, aos bloqueios, aos procedimentos de dor, de uma forma geral, né? E as indicações para a cirurgia endoscópica, de uma forma geral, ela é hoje em dia, muito abrangente. Então, cada ano a gente descobre uma possibilidade diferente aí de utilização da cirurgia endoscópica. Então, eu trouxe aqui praticamente... O microfone aberto, se puder só desligar. Juliano, acho que está aberto. Então, essas são as principais indicações... Isso, valeu. As principais indicações para as técnicas endoscópicas de uma forma geral, né? E aí a gente vai acabar entrando aí na coluna torácica, principalmente para as duas primeiras, né? Para hérnia de disco e para estenose. Dá para fazer aí para cisto, para alguma biópsia, sim, mas é mais raro. De CIT, talvez faça sentido. Agora, as outras indicações realmente acabam ficando muito restritas para a gente poder utilizar na coluna torácica, tá? E aí o limitante, basicamente, vai ser o quê? Habilidade técnica do cirurgião e a curva de aprendizagem. Então, vai ter caso que realmente vai ser mais fácil, só que tem caso que algumas pessoas vão ter aí uma dificuldade muito grande, a ponto de tornar o procedimento endoscópico impossível para determinado caso, tá? Mas hoje essa discussão ela é um pouco mais flexível, então, assim, não existe muito um caso impossível, vamos dizer assim. Da mesma forma que existe um caso difícil para a cirurgia aberta, existe um caso extremamente difícil para a cirurgia endoscópica. Então, assim, esse nível de dificuldade vai acontecer independente do nível em que o cirurgião se encontra em relação aí à técnica endoscópica na coluna torácica, né? Felizmente, problemas na coluna torácica, eles são extremamente raros,
tá? Mas, infelizmente, quando acontecem, eles são potencialmente graves e potencialmente podem vir acompanhados, muitas vezes, de sequelas neurológicas, de comprometimento neurológico. É um paciente que já chega com uma mielopatia, muitas vezes, ou com uma compressão um pouco maior. Não é aquele paciente filezinho que vem só, muitas vezes, com dor. É um paciente realmente mais comprometido, tá? E aí, se a gente pegar o histórico da evolução da cirurgia endoscópica na coluna torácica, de 2010, sim, houve uma evolução absurda. Então, 2010 até há poucos anos, a abordagem de muitos casos ou muitas situações na coluna torácica era tida como uma contraindicação da técnica endoscópica. Então, se a gente pegar aquele primeiro livro de endoscopia, o livro do Kim, tá? Ele fala lá, hérnia calcificada é uma contraindicação, ossificação de ligamento longitudinal posterior, compressão medular grave e déficit neurológico. Então, e isso até fazia sentido na época, porque eram pouquíssimos centros que se arriscavam a fazer a técnica endoscópica nessas situações. E não se tinha na época um embasamento científico de literatura para poder justificar a utilização da técnica. Então, tinha muito receio, realmente, de fazer algo que talvez o cirurgião não tivesse embasado cientificamente numa eventual complicação, ou num eventual problema que pudesse vir a ter no pós-operatório. Mas hoje, em 2021, isso, obviamente, já caiu por terra. Então, assim, alguns serviços, a técnica endoscópica acaba sendo feita de rotina para a grande maioria dos casos de hérnia de disco e estenose, mesmo com déficit neurológico, mesmo com calcificação e mesmo com mielopatia, tá? Em relação aos acessos, né, os acessos também sofreram uma grande evolução. Acho que as duas grandes discussões que a gente sempre vai ter na cirurgia endoscópica é se a gente vai acessar por trás, por via posterior, pela janela interlaminar, ou vai acessar pelo forame, que aí entram os acessos posterolaterais, vamos dizer assim, tá? Cada um tem a sua indicação, cada um tem a sua vantagem, cada um acaba tendo também a sua desvantagem, mas basicamente, na coluna torácica, o acesso transforaminal ou posterolateral, a gente acaba utilizando também o triângulo de Cambi, né? Só que é um triângulo modificado, porque a anatomia ali é diferente, tem um forame ele é menor, a inclinação da raiz emergente é diferente, a raiz ela sai mais horizontalizada, ela não sai tão inclinada, então muitas vezes acaba nem formando um triângulo ali, né? Mas anatomicamente é um ponto semelhante à região lombar que a gente acaba acessando na coluna torácica, que é a borda inferior do forame, tá? E na janela interlaminar tem a peculiaridade também que realmente o espaço entre as lâminas na região torácica é muito menor do que o espaço 5-1, por exemplo, que a janela é ampla, que o acesso ali tem uma avenida pronta para a gente poder acessar o disco, principalmente, tá? Então, na coluna torácica, a gente invariavelmente vai ter que realizar uma abertura dessa janela óssea interlaminar para fazer qualquer tipo de procedimento endoscópico. E aqui há um pouco da peculiaridade da anatomia, né? De um pouco do que eu disse já, a presença dos arcos costais pode, em algumas situações, dificultar o nosso acesso ao disco pelo acesso posterolateral, tá? E essa anatomia da janela interlaminar, que a janela interlaminar na coluna torácica, ela é infinitamente menor do que na região lombar baixa, tá? Então, a gente realmente precisa fazer algum tipo de descompressão. Tá? Essa figurinha eu fiz questão de colocar justamente para a gente poder entender também que a gente, pela presença da costela, a gente não consegue um acesso tão fácil assim, muitas vezes pelo forame. Então, se a gente vai muito lateral, a gente pode tangenciar nossa punção na pele ali muito lateral da linha média, a gente pode tangenciar o arco costal mais na porção mais posterior aqui, e a gente tem muita dificuldade de acessar o forame, tá? Então, assim, é uma particularidade também de muitas vezes a gente precisar fazer um acesso mais próximo da linha média, 5, 6, 7, no máximo 8 centímetros, tá? A gente vai discutir sobre isso. O acesso posterolateral transforaminal, ele permite uma dissectomia de qualquer local, mesmo hérnias centrais, e vou dizer mais, é preferível a gente fazer uma manipulação da hérnia central pelo forame do que precisar manipular a medula para poder tirar
realmente essa hérnia localizada mais na linha média, tá? Ainda esse acesso permite uma descompressão óssea, tá? Uma foraminoplastia com descompressão foraminal e do recesso lateral principalmente, e essa descompressão central acaba ficando um pouco mais limitada, tá? Mas uma das grandes vantagens desse acesso talvez seja a menor manipulação neurológica, tá? Tanto de raiz quanto a necessidade de manipulação da medula, tá? E uma possibilidade de abordagem tanto anterior quanto posterior do canal medular, tá? Por outro lado, o acesso interlaminar, ele apresenta uma anatomia mais familiar para o cirurgião de coluna, de uma forma geral, tá? E ele é indicado mais para as dissectomias mais laterais, ou hérnia centrolateral, ou uma hérnia mais foraminal, inclusive, tá? Permite, tá? E aí entra uma das grandes vantagens do acesso interlaminar, obviamente permite uma descompressão central muito melhor do que o acesso transforaminal, e uma descompressão do recesso lateral, unilateral ou bilateral, tá? Principalmente quando essa compressão ela está sendo realizada principalmente pelo ligamento amarelo, estando calcificado ou não. E aí um cuidado que a gente sempre tem que levar em consideração é nas calcificações discais, quando a gente vai realmente fazer um descolamento do saco dural, da medula, nessas hérnias mais calcificadas, principalmente as mais centrais, que realmente a gente pode ou não tirar a hérnia totalmente ou manipular de uma forma desnecessariamente exacerbada a medula, tá? Entrando no quesito aí da descompressão, de uma forma bastante semelhante aí ao que a gente realiza na coluna lombar, a coluna torácica, dependendo aí do local de compressão, é o tipo de acesso que a gente vai utilizar. Então, quando as compressões elas são mais laterais, tá? A gente acaba optando pelo acesso transforaminal, e quando as compressões são mais centrais, principalmente essas compressões posteriores, a gente acaba optando aí pelo acesso interlaminar. E, obviamente, tem uma janela aí que permite a utilização de ambos os acessos para poder resolver muitos problemas aí, principalmente do recesso lateral. Esse é um artigo de 2019, tá? Então, quem tem interesse aí na endoscopia torácica, vale a pena ler esse artigo, então tá a referência aqui, tá? Justamente que mostra as diferentes possibilidades do acesso endoscópico na coluna torácica. Então, de uma forma resumida, a gente pode realizar aqui o acesso posterior, que é o acesso interlaminar, tá? A gente pode acessar pelo acesso posterolateral, que é o acesso transforaminal clássico, vamos dizer assim, tá? E a gente pode fazer um acesso transtorácico, tanto retropleural ou transpleural, tá? Que é um acesso bem mais lateral, muito semelhante ao acesso extremo lateral da coluna lombar, tá? Não tenho experiência absolutamente nenhuma a esse tipo de acesso torácico transtorácico, tá? Transpleural, tá? Mas isso é descrito na literatura e tem aí algumas séries de casos aí que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente pode acessar aí na literatura com alguns artigos interessantes, tá? Esse artigo aqui é do Rutten, mostrando aqui essa possibilidade desses três acessos, né? O acesso interlaminar, o posterolateral e o transtorácico. Então, inicialmente, o acesso do posterolateral, que é o acesso transforaminal clássico, né? Então, a gente acessa a borda lateral aqui do forame, realiza uma descompressão justamente para poder conseguir realmente ou descomprimir a raiz, descomprimir a medula, ou acessar o disco em busca aí da dissectomia ou a retirada de algum fragmento extruso. Então, a gente consegue um grau de descompressão bastante satisfatório. É fácil, João? Não, óbvio que não, mas a gente consegue realmente uma descompressão bastante satisfatória, muitas vezes a parte mais posterior do canal aqui, até quase a linha média, tá? Então, é um acesso bastante versátil para a coluna torácica. Talvez seja o acesso que eu acabe mais utilizando no meu dia a dia, tá? Por essa característica, por essa versatilidade, justamente, tá? Acesso interlaminar, que é o acesso posterior clássico, tá? Entre as lâminas, tá? Que aí eu acabo utilizando ele de rotina quando a compressão, ela é principalmente posterior, tá? Uma estenose central, principalmente quando tem um ligamento amarelo calcificado, então, de rotina, eu acabo utilizando
esse acesso. Para as hérnias eu acabo utilizando menos, mas alguns autores aí acabam realmente utilizando esse acesso para hérnias, principalmente as laterais também. E o acesso transtorácico, como eu disse, não tenho experiência, espero que eu não precise ter esse tipo de experiência para poder realmente resolver os problemas de hérnias e estenoses na coluna torácica de uma forma geral, tá? Mas é descrito na literatura, poucos centros no mundo acabam utilizando ou já fizeram esse tipo de acesso, porque realmente acaba precisando de drenagem torácica, acaba precisando muitas vezes aí de uma retaguarda aí de um cirurgião torácico ou um cirurgião geral aí para poder nos auxiliar ou ficar de retaguarda na iminência de algum tipo de complicação, tá? O que existe um pouco na literatura, primeiramente no acesso posterolateral, né, que é o acesso transforaminal. Então tem aquela preocupação de a gente entrar um pouco mais medial da linha média, né, aqui 5, 6 centímetros, para vocês verem aqui como que é feito esse acesso. Então ele tangencia o arco costal mais na sua porção medial, justamente para poder não atrapalhar esse acesso ao forame, tá? Esse trabalho é uma casuística, uma série de casos de 14 pacientes com radiculopatia e também com mielopatia, tá? Em que os autores fizeram a técnica posterolateral transforaminal com sedação e anestesia local. Eram só casos com hérnias moles, né, em que os pacientes ficaram aí entre 1 e 2 dias internados, tá? Esse outro trabalho também do Rutten, de 26 pacientes, também com radiculopatia e mielopatia, eles costumam de rotina fazer esse tipo de procedimento, tá? E a cirurgia endoscópica lombar também eles costumam fazer com anestesia geral, e eles relataram nesse trabalho aí um caso de complicação, que é uma lesão dural. E aqui de uma forma bastante didática, para poder mostrar realmente o quanto a gente consegue descomprimir pelo acesso posterolateral, acesso transforaminal. E quando a gente fala em acesso transforaminal, a gente pode aí expandir um pouco a possibilidade de acessos para os acessos transforaminais clássicos e os acessos extraforaminais, né? Que aí a gente acaba posicionando ali o nosso dilatador, camisa de trabalho, endoscópio, muitas vezes na base do pedículo, sem invadir diretamente ali de imediato no momento inicial o forame, tá? Então a gente posiciona fora o forame, descomprime e aí entra, tá? Justamente para poder ter uma menor manipulação da raiz emergente e um menor potencial de lesão aí e necessidade de manipulação da medula. E aqui algumas figuras do artigo, né? Então, aqui a manipulação com bipolar e como que realmente a gente consegue uma descompressão posterior e anterior por esse acesso, tá? Uma outra série de casos com 42 pacientes, também realizado a técnica de anestesia geral, tá? E os cirurgiões entraram aí entre 6 a 10 centímetros da linha média. E o que chama atenção nesse artigo, né, são as imagens que eles nos trazem, né? Então, olha o grau de descompressão que a gente consegue pelo acesso transforaminal endoscópico. Então, realmente, a gente consegue fazer uma descompressão tanto da parte anterior do canal quanto da parte posterior, tá? Um outro caso mostrando aqui realmente uma hérnia calcificada aqui com calcificação do ligamento amarelo e uma imagem pós-operatória aqui tomográfica mostrando uma descompressão bastante satisfatória. O que existe de literatura aí, processo interlaminar, trazer um pouquinho para vocês aqui, é um relato de caso de um paciente de 62 anos com mielopatia, tá? Em que realmente os autores, eles conseguiram uma descompressão satisfatória, aqui o pré-operatório e aqui o pós-operatório, já com a medula com uma alteração de sinal, que provavelmente isso já é da própria doença em que estava instalada no paciente. E o corte axial mostrando o grau de descompressão que a gente consegue, né? Então, assim, fazer a descompressão central com retirada do ligamento amarelo é uma via de acesso bastante interessante, então é o que eu costumo utilizar também, tá? Esse outro trabalho também mostrando a calcificação do ligamento amarelo, que são situações aí bastante graves de acometimento na coluna torácica, e mostrando a imagem no primeiro caso do pré e pós-operatório com uma descompressão, uma baita descompressão muito satisfatória, tá? Algumas imagens aqui intraoperatórias aqui mostrando um atomo
pós-op também com essa janela aberta aqui na lâmina, e o segundo caso também com uma calcificação do ligamento amarelo relativamente importante e uma descompressão bastante satisfatória aqui no pós-operatório, nessa imagem de tomografia, tá? E mais uma vez aqui a imagem intraoperatória da escopia, né? O que chama atenção é que é um nível mais alto, né, na coluna torácica, isso dificulta demais o nosso acesso, tá? E a imagem tomográfica aqui com reconstrução em 3D, mostrando aí a descompressão bastante interessante, né? E considero aí bastante satisfatória também. E aí uma coisa nova que talvez seja uma novidade mesmo para quem esteja já iniciado na técnica endoscópica seria fazer realmente o acesso interlaminar torácico com a possibilidade de descompressão over the top, né? Então, essa técnica inicialmente foi descrita por esses autores com uma casuística interessante, relativamente alta, se a gente for pensar, e esse é o passo a passo. Da mesma forma que a descompressão over the top que a gente tem na região lombar, tá? A gente consegue fazer uma descompressão unilateral, descomprimir a base do espinhoso e realmente uma descompressão contralateral pelo mesmo acesso, e aqui o aspecto final, aqui aquele aspecto em V, né, em V invertido da descompressão over the top, tá? Algumas imagens aqui da escopia, mostrando aqui que o cirurgião já está posicionado aqui praticamente na linha média, né, nesse caso, e algumas imagens aqui da descompressão óssea, da ressecção do ligamento amarelo calcificado com Kerrison e o aspecto final, que abre praticamente uma avenida aí de descompressão, mesmo sendo pela técnica endoscópica. Outro exemplo, do mesmo autor, e o interessante que realmente chama atenção no caso aqui é o grau de descompressão que a gente consegue ter pela técnica endoscópica interlaminar over the top torácica, tá? Um outro exemplo, e é uma compressão bastante grande, bastante acentuada, muito provavelmente com um paciente com algum grau de alteração neurológica, e o pós-operatório mostrando realmente uma descompressão satisfatória, tá? Outro caso também, uma descompressão central com um grau de descompressão bastante satisfatório. E como mensagem final em relação aos acessos, aqui eu deixo uma dica para vocês levarem como cola, tá? Acesso transoronal, principalmente para hérnias e calcificações discais ou do ligamento longitudinal posterior, e basicamente estenose foraminal ou do recesso lateral. E os acessos interlaminares para as hérnias laterais é uma boa opção. Calcificação do ligamento amarelo talvez seja a melhor opção, e as estenoses centrais. Então, de uma forma resumida, está aqui aí a minha escolha do acesso na coluna torácica. As complicações é algo bastante temido e muitas vezes muito grave, tá? Independente de ser técnica endoscópica, mas muito grave na cirurgia de coluna torácica de uma forma geral, né? Então, para quem conhece esse slide, é muito semelhante ao slide que eu uso para falar de complicações na coluna lombar. Então, a gente tem aqui, principalmente, dissectomia incompleta e descompressão insuficiente como um dos principais problemas aí, mesmo da endoscopia torácica. Lesão de estruturas neurais, e lesão não é uma lesão de raiz, é uma lesão funcional, por manipulação ou por alguma questão térmica, né? E mais raramente aqui, talvez lesões vasculares, perfuração da cavidade torácica, que isso pode acontecer no acesso, isso pode acontecer. E uma coisa que é uma preocupação geral do cirurgião de coluna é a abordagem do nível errado torácico, na coluna torácica. Então, eu vou até, quando a gente mostrar aí um dos casos clínicos, vou dar uma dica para vocês, nunca errarem o nível, tá? Complicações precoces, hematoma, neuropraxia pós-operatória, que se assemelha um pouco à desestesia na coluna lombar, tá? E a ascite infecção, que são complicações extremamente raras. E complicações tardias também são bastante raras, de recidivas e instabilidades, tá? A questão é que as complicações geralmente estão associadas à curva de aprendizagem, tá? Então, esse trabalho clássico, tá, de 2014, mostrou que a técnica endoscópica, de uma forma geral, ela é acompanhada de complicação durante os 30 primeiros casos, então é normal que os primeiros casos mesmo,
o cirurgião familiarizado com a técnica endoscópica, ele tenha um pouco mais de complicação quando vai fazer a cirurgia na coluna torácica, tá? Talvez pela habilidade do cirurgião já na coluna lombar, talvez ele realmente possa ter menos complicações do que teve no começo da sua curva de aprendizagem na coluna lombar, né? Então, acho que... mas fica a mensagem, que a complicação, ela geralmente está relacionada à curva de aprendizagem, né? E a curva é essa, né? A curva não é linear. Então, muitos casos vão dar certo, alguns casos nem sempre vão dar certo, e casos mais complexos, a chance de ter algum tipo de complicação ou algum tipo de problema intraoperatório ou pós-operatório acaba sendo maior, sem dúvida nenhuma. Tá? Como dica, trago aqui para vocês qual é o momento de ir para a coluna torácica. É o último step do cirurgião de coluna que está fazendo endoscopia, tá? Então, aí eu divido aí o último step entre torácica e cervical, tá? E aí a gente costuma discutir muito isso nos treinamentos, e o cirurgião ele está habilitado a fazer a cirurgia endoscópica na coluna torácica quando ele tem um manejo fácil da ótica e da camisa de trabalho e um controle total e absoluto do drill e dos instrumentais. Então, quando realmente ele está voando baixo, talvez seja o momento dele se iniciar aí na coluna torácica e cervical, tá? Ainda em relação à curva de aprendizagem e a importância que a gente dá não só a treinamento, mas a passagem de experiência do que aconteceu não só comigo, mas com o nosso grupo para as pessoas que estão iniciando na técnica. Nós temos aqui um canal no Telegram que chama Segredo de Endoscopia, que a gente regularmente, frequentemente tem compartilhado aí experiências, algumas dicas, artigos, algumas aulas, algumas discussões. Então fica aqui o convite para quem ainda não está na nossa comunidade lá do Telegram, que realmente leia esse QR Code, ou dá um print, ou depois me chama no WhatsApp, Instagram, qualquer coisa, que eu mando acesso para vocês aí, tá? E aí ainda, para poder mostrar a nossa preocupação com o treinamento, como o Ayrton disse no começo aí, eu tenho o prazer aí de participar com ele, com o professor Elton e com o Dowling, de Santiago do Chile, tá? Do curso de especialização em cirurgia endoscópica da coluna vertebral, da USP de Ribeirão Preto, que a gente realmente tem muito orgulho de participar disso, e eu não tenho dúvida que, além de ser o primeiro curso com essa preocupação de treinamento continuado, eu não tenho dúvida que talvez seja ainda o melhor e mais completo curso para quem realmente está interessado na técnica. E para finalizar, porque eu já estou quase no tempo aqui, 2 casos rápidos, né? Então, o primeiro caso, uma paciente do sexo feminino de 59 anos, com uma dorsalgia, tá? Com piora progressiva, dor no membro inferior direito e alteração de sensibilidade nos membros inferiores. Então, tinha um nível sensitivo de T11 com uma alteração motora já, piora à direita, mas já pronunciada do lado esquerdo. Alterações de mielopatia, então, alterações de marcha, tá? Hiperreflexia, e, de acordo com a escala JOA, um score 5, tá? Esses eram os exames iniciais da paciente, né? Então, uma hérnia calcificada T9 e T10, apesar de ter um espessamento do ligamento amarelo no nível de baixo e no nível de cima, mas realmente era o nível T9 e T10 que tinha um comprometimento maior aqui, principalmente comprometimento posterior, né? Uma estenose central com calcificação do ligamento amarelo. Na tomografia de partes moles, a gente consegue ver claramente esse grau de compressão, né? E aí as opções de condutas, né? Opções para a gente poder abordar, independente da técnica, a chance, a dificuldade de a gente tratar esse tipo de paciente é muito alta. Então, ter um cirurgião mais experiente compartilhando a experiência, ou estando nesse momento com as pessoas mais novas, eu acho que é fundamental para resolver esse tipo de problema, né? Então, assim, é um procedimento que eu fiz com sedação e anestesia local, tá? Então, a gente costuma aqui fica a dica, né? A dica para levarem para a vida de vocês, independente do nível que vocês estão na cirurgia de coluna. Então, eu costumo fazer a marcação
do nível puncionando o pedículo da vértebra de baixo ao disco onde eu vou abordar. Então, se eu vou abordar o nível T9, T10, eu punciono com uma agulha de Hack o pedículo de T10. Então, eu puncionando no AP, aí eu conto de cima para baixo, de baixo para cima, eu puncionando no AP, no perfil eu nunca erro. Então, essa agulha de Hack realmente evita que a gente erre o nível ou possa aí ter aí uma abordagem indevida, num nível indevido aí na coluna torácica principalmente, tá? Então, aqui, a punção do pedículo inferior, tá? E o posicionamento do fio guia, né? Então, eu acabo entrando ali na borda ali lateral do forame sem me preocupar em querer entrar inicialmente direto no disco, porque é muito mais difícil na coluna torácica, tá? Então, a gente começa a cirurgia mais inclinado, né, por conta dos arcos costais e por conta aí de toda a massa óssea da articulação facetária, né, tanto do processo articular superior da vértebra de baixo, quanto do processo articular inferior da vértebra de cima. E a gente termina essa descompressão com a mão realmente mais horizontalizada, tá, e podendo realmente chegar além da linha média em algumas situações, tá. Aqui é um pouco do vídeo, né, eu vou dar uma acelerada só por conta do tempo, então utilizo algum instrumento, uma broca de foraminoplastia para poder fazer essa ressecção óssea, tá? É uma broca agora com proteção, justamente para a gente poder ter uma segurança maior aí com a proximidade da raiz e da medula. Essa descompressão óssea, ela realmente é maior na coluna torácica, e aí a gente consegue observar aqui um pouco do ligamento amarelo, e aqui o aspecto final, aqui manipulando o disco, o espaço discal, o platô e tudo mais, entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente consegue realmente ter uma visão muito clara, muito segura, tá? Desses acessos endoscópicos torácicos, e aqui retirando parte dessa calcificação com uma pinça, tá? E aqui o aspecto final, o canal, a medula toda pulsando, né? E é normal sangrar um pouquinho no final, que a imagem fica um pouco menos nítida, né? Então, assim, a medula completamente livre, tá? A parte do disco aqui mais às 6 horas, né? E percebam o grau de descompressão que a gente consegue, né? Então, assim, é uma técnica que realmente tem um grande diferencial de agredir menos as estruturas que estão relativamente normais ao redor da coluna e permite resolver o problema de uma forma bastante eficiente, tá? Então, a evolução desse caso especificamente foi de JOA 5 para 10, então, de acordo com a escala, uma melhora aqui de 83%, que confere um resultado excelente ao caso, tá? Então, só para vocês verem, a paciente que chegou mielopática, tá? Na primeira semana de pós-operatório, ela já tinha recuperado praticamente toda o déficit neurológico que essa paciente tinha, né? Então, a força muscular, extremamente satisfeita. E até hoje, isso já deve fazer aí uns 3, 4 anos, esse caso, e até hoje a paciente acaba fazendo suas atividades sem nenhum tipo de limitação ou restrição. E o que todo mundo quer é saber como ficou. Então, aqui, a gente mata a cobra e mostra o pau. Então, aqui, o aspecto tomográfico pós-operatório, olha que abertura de janela fantástica que a gente conseguiu. Então, a gente fez uma descompressão aqui pelo forame, mas acabou descomprimindo praticamente a parte central lateral aqui, posterior também. E só para vocês lembrarem como era e como ficou. Segundo caso, para a gente poder finalizar, que eu sei que eu já estou no tempo, paciente de 47 anos, né, a dormência nos membros inferiores, com perda de força no membro inferior direito há mais ou menos um mês, tá? E já estava começando a ter um déficit neurológico motor, principalmente a direita, né? Então, força muscular grau 3, L4, L5 e S1 praticamente. E esse é o exame, cada vez que eu olho, me dá um frio na minha coluna, só de lembrar de tudo que aconteceu aí com essa paciente. Então, sim, é um caso extremamente grave, é um caso que, independente da técnica, a gente precisa realmente estar ciente que
nós estamos correndo um risco a ter uma complicação aqui durante o procedimento e depois, tá? Então, é uma hérnia calcificada, volumosa, central, com compressão da medula e o paciente com mielopatia, tá? Então, resumindo aí a cena, o contexto era esse. E aí a conduta, a gente acabou optando pela técnica endoscópica, como a paciente tinha alteração neurológica, principalmente do lado direito. Pensei inicialmente fazer uma abordagem do lado direito, mas na hora que eu acessei o forame, fiz um acesso lateral, aqui a medula aqui em cima e a hérnia toda calcificada. Não tinha pinça na caixa que conseguia remover essa calcificação, essa hérnia. E aí a gente acabou optando em fazer uma osteotomia do platô da vértebra inferior, uma osteotomia do platô da vértebra superior. Deixa eu adiantar aqui, expandindo aí a descompressão para poder ter uma exposição óssea, uma exposição do nosso campo de trabalho maior, tá? E aqui a osteotomia com formão mesmo, da parte do platô posterior, tá? E aí, obviamente, soltando de um lado, fica preso no outro. Então, eu fiz isso do lado direito, tive que ir do lado esquerdo para poder realmente complementar essa osteotomia para o fragmento herniado calcificado ficar solto, e aí eu consegui removê-lo, tá? E aí o grau da osteotomia, né, a extensão da osteotomia que a gente acabou fazendo, e aí aqui eu já tinha provavelmente ido do outro lado e voltei para o lado direito, porque a descompressão aqui ficou melhor. Deixa eu adiantar aqui por conta do tempo, e olha realmente como o fragmento ficou completamente solto aqui na parte anterior do canal, né? Então, ó o buraco que a gente fez na vértebra, ó o buraco que a gente fez na vértebra de cima, voltei para o lado direito, estou finalizando aqui alguma coisa que ainda estava preso para poder soltar. E aí, deixa eu adiantar um pouquinho aqui para poder mostrar realmente a remoção de todo esse fragmento. Normal, fazer manipulação do corpo vertebral, acabar sangrando um pouquinho mais, então o campo de visão acaba ficando um pouco mais prejudicado, absolutamente normal isso, tá? E aí o fragmento todo solto, né? Osteotomia no corpo superior feita, osteotomia no corpo inferior feita, o fragmento extruso calcificado na parte central aqui, completamente solto. Eu tinha a opção de deixar, mas se eu estava até aí, falei, quem está na chuva é para se molhar. Então, aí realmente a gente conseguiu, com uma pinça um pouco mais forte, fazer a remoção praticamente do fragmento inteiro da calcificação. Então, aqui o que foi removido, tá? E, para nossa surpresa, a evolução do paciente, a paciente saiu da cirurgia com a força grau 0 do membro inferior direito. Então, com piora do déficit motor na perna direita, tá? Obviamente, essa noite eu não dormi, tá? Mas como eu tinha usado muito anestésico, então eu tinha aí um conforto na mente que pudesse realmente ser só do bloqueio que a gente costuma fazer no final, tá? Mantive a paciente internada em reabilitação contínua, tá? E aí, na noite do procedimento, já no pós-operatório imediato, eu acabei fazendo uma ressonância magnética que, de certa forma, me tranquilizou, tá? Porque o grau de descompressão aqui tem um hematoma, mas sem efeito compressivo nenhum, mas o grau de descompressão que eu consegui aqui foi extremamente satisfatório. Olha o quanto de osso que eu acabei tirando. E aí tinha uma alteração de sinal aí na medula que me deixou com a pulga atrás da orelha aí, que provavelmente isso já era já da doença, já de base da paciente pelo grau de compressão que tinha, mas que pelo grau de manipulação que talvez eu pudesse ter piorado aí a questão neurológica. Então, pós-operatório, força grau 0, pós-operatório 3 dias, força grau 3, pós-operatório 2 semanas, força grau 4, e pós-operatório 1 ano, praticamente a paciente não tem absolutamente nenhum tipo de limitação, não tem nenhum tipo de déficit, faz atividade física
pega pesado no exercício, mais do que eu, inclusive, tá? E aqui as imagens pós-operatórias, que realmente acho que isso talvez seja um dos casos mais desafiadores que eu já fiz até hoje, tá? E, por outro lado, um dos casos que mais me enche de satisfação e de orgulho em ver uma imagem pós-operatória com esse grau de descompressão. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Eu sei que eu estendi um pouquinho mais do tempo. Agradeço mais uma vez aí o convite de todos e estou aberto aqui a gente, de repente, fazer aí uma discussão. Boa noite, Bergamaschi. Parabéns pela aula. Eu queria fazer alguns contrapontos aí, até porque eu acho que a gente deve ter alguns residentes ainda acompanhando a aula. Eu queria dar uma olhada no que foi dito, não na ótica da técnica, mas na ótica da doença, tá? A primeira coisa que me chama atenção aí é que, assim, a hérnia torácica é uma patologia extremamente rara, né? Eu acho que tem muitos cirurgiões de coluna que nunca nem viram uma cirurgia de hérnia torácica. Eu falo isso porque a gente que está num grande serviço, né, o Franz está aqui de testemunho, a gente tem um protocolo de tratamento de hérnia torácica, que inclusive a gente publicou um artigo inicialmente em 2016, em que a gente fez uma divisão de como a gente acessa a hérnia, cada corredor, de acordo com a calcificação e também a posição da hérnia. E num levantamento de mais ou menos 5 anos ali, que ficou mais ou menos como estudo piloto, a gente teve 5 casos. E agora, esse ano, a gente republicou com 5 anos a mais e nós temos 11 casos. Isso nós estamos falando em um serviço universitário grande, que tem um volume grande de cirurgia e drenagem, principalmente de casos complexos, né? Hérnia torácica no consultório, eu me lembro de ter operado um caso na minha vida só. Então, eu queria pontuar isso só assim, que eu não sei assim qual é a sua casuística e a casuística dos colegas aqui que têm experiência, mas a minha realidade, pelo menos, que eu vejo, é que é uma doença extremamente rara de ter indicação cirúrgica, até porque a gente só indica basicamente por mielopatia, né? Nem Por tanto dor, por dor, a gente né? acaba trocando uma dor por outra, né? Quando a gente pensa em hérnia de disco, 70% delas são calcificadas, e são daquelas tipos mais centrais. Uma coisa que chama atenção, né, você até mostrou uns artigos ali, se eu não me engano, eu tinha um ali da Neurospine, tem muito artigo coreano, essa Neurospine é uma grande revista coreana, aliás, tem um fator de impacto bem grande, quase 3,5 o fator de impacto dela, e chama atenção que é tudo série de casos, né? Eu lembro que quando eu revisei esse tema, eu estudei bastante, tem um autor da Califórnia, que é o Stillerman, e eles tinham experiência com várias vias, e se eu não me engano foi a maior casuística que na época eu vi, que eram 82 casos, num grupo grande de décadas. Então, realmente, nós estamos falando de uma patologia muito pouco cirúrgica, tá? Embora seja comum a gente ver em achado de exame. E a outra coisa é que a maioria das doenças que a gente opera são por compressões anteriores calcificadas, né? Essas síndromes mais posteriores, de ligamento, talvez incidam mais aí no público oriental, porque eles têm essas calcificações mais comum, como na cervical também. Então, colocado isso, o raciocínio que a gente tem, né, no serviço, o próprio Stillerman, ele que descreveu a técnica da via transfacetária com preservação de pedículo, que você pode fazer com microscópio ou com endoscópio. Você tem a via transpedicular clássica, se eu não me engano é o Peterson que descreveu essa via. Então, o que a gente tem para a gente, eu estou falando a gente, neurocirurgião, pelo menos nosso serviço, que a gente usa microscópio e antes de endoscopia, esse boom que teve, né, a gente fazia, eu faço pouco,
mas na época a gente tinha o Marcelo Mudo fazendo o serviço, que era justamente a via endoscópica anterior, transtorácica, para hérnia calcificada. Então, assim, eu vi endoscopia de coluna lá antes de 2010 na residência por essa via, antes de ter visto qualquer outro tipo de cirurgia de coluna por endoscopia. Mas o meu ponto é o seguinte, o que a gente leva em consideração é hérnia central, hérnia de disco, a gente divide basicamente via posterior, que me chamou a atenção aí que você falou de via interlaminar, que para a gente é uma via que a gente considera abolida para hérnia calcificada, hérnias em geral que a gente opera. Né? A gente sabe que laminectomia ou abertura de janela posterior em coluna torácica, até pelo efeito da curvatura que está em cifose, é ao contrário da cervical, né? A gente fazer um paralelo, se a gente tem uma cervical retificada ou cifótica, a gente contraindica a abordagem posterior justamente porque o kink da medula vai acontecer, e é aí que tem a perda neurológica. Então, é um segmento que, assim, é mais ou menos abolido laminectomia, não estou falando a parte endoscópica, até quero discutir isso com você, mas é uma via, por laminectomia, descompressão posterior, você abre, a medula faz um kink e o paciente já tem perda neurológica naquele momento, então é uma coisa mais ou menos abolida. Quando a gente vai para as outras vias, que são as vias posterolaterais, e aí a gente pode abordar pela faceta, pelo pedículo, preservando o pedículo ou não, que são as vias posterolaterais, a gente tem acesso às hérnias que são mais laterais, de preferência as mais moles, e a gente consegue ter um bom acesso, seja por microscópio ou factivelmente como alternativa técnica o endoscópio para quem tem habilidade. As vias laterais mais estendidas, como a costotransversectomia ou a lateral extracavitária, vai te aumentar o ângulo de ataque, é possível já abordar hérnia mais calcificada lá na frente, e o que a gente tem de conceito para hérnia central calcificada é por fazer via torácica mesmo. Pode ser por toracotomia ou por vídeo, que é o que a gente tem no serviço, fazemos pouco, né? E quem tinha mais experiência com isso, que era o Marcelo Mudo, já não está lá no serviço mais, que é colabando o pulmão, enfim, e entrando direto pela via anterior, só que com vídeo. E na técnica, é justamente aquilo que você mostrou naquele outro caso, né? A técnica que a gente faz para hérnia calcificada, independente do se é micro ou vídeo, é justamente a gente tem que fazer uma corpectomia parcial em cima, uma corpectomia parcial embaixo, flutuar a hérnia calcificada e depois você tentar dissecá-la do saco dural, quebrando ela para a própria cavidade de corpectomia. Eu não sei como é essa variação, pelo que eu entendi, você entra pela via transforaminal, mas você vai ter que fazer isso que a gente falou, né? Não faz parte da técnica você ter que fazer, se você tiver uma calcificação já primariamente essa corpectomia, vocês manipulam o disco direto? Isso é uma pergunta. Em relação à via posterior, como funcionam essas janelas interlaminares para a hérnia torácica, com compressão na frente mesmo, quando abre esse risco de ter um kink na medula? Entendi. Muitas perguntas e comentários extremamente pertinentes. E quando você até me falou que a prova já tinha ido, então, assim, isso nos dá até um pouco mais de liberdade de falar um pouco mais sobre inovação, de uma forma geral, né? Mas, assim, como aqui é uma discussão mais didática, com presença de residente, é importante, assim, que a endoscopia, principalmente para a coluna torácica, não é padrão ouro, não é método de escolha, primeira opção de escolha, se a gente pegar no livro, se a gente pegar na literatura, para nenhum tipo de patologia na coluna torácica, tá? Talvez a gente nem chegue a esse ponto justamente pela raridade e pela baixa incidência de doenças na coluna torácica. Então, assim, um serviço complexo, de alta complexidade, como o seu, por exemplo, você falou que tem aí uma casuística que já é uma casuística grande. Então, 11 casos é uma casuística considerável aí de cirurgia na coluna torácica, né? Então, e muitos cirurgiões realmente não vão, durante a vida, talvez não vão fazer um caso de
de cirurgia na coluna torácica ou por estenose puerna, né? Então, esse primeiro ponto, eu acho que é extremamente pertinente aí o seu comentário, justamente para a gente poder deixar aí bastante claro que o padrão ouro, se a gente pegar no livro, é abrir o tórax, corpectomia e, de repente, complementar por via posterior ou não. Então, esse, se a gente pegar no livro, é o padrão ouro, tá? Segundo, você falou sobre a hérnia calcificada. Cara, assim, a hérnia calcificada, a gente começou a abordar a hérnia calcificada pouco tempo para cá. Eu tô falando mundo, entendeu? Então, assim, essa questão de fazer a osteotomia, isso é algo muito novo. Isso ainda não tem na literatura, nós estamos submetendo esse relato nosso aqui para publicação justamente pelo fato de não existir nada semelhante em relação à osteotomia de corpo vertebral torácico por via endoscópica, entendeu? Então, é algo ainda muito novo, tá? Então, os casos que eu acredito que seja possível numa calcificação assim, não tão dura e não tão grande, a gente abordar diretamente a hérnia, acho que ok, mas se não, hoje eu estou muito convicto, depois desse caso, que realmente a gente precisa realmente fazer a corpectomia, soltar de um lado, soltar do outro, para poder realmente empurrar tudo aquilo para o leito da osteotomia e conseguir remover sem nenhum tipo de dano medular, tá? Então, concordo plenamente com o que você comentou aí. E, por fim, a questão da interlaminar, cara, era uma preocupação e isso gera discussão até hoje, tá? Não tenho aí a resposta para te dar, só o tempo vai nos dizer se isso é possível ou não, mas era uma preocupação no início de a gente fazer realmente uma descompressão isolada num ponto ali, interlaminar, e a gente, de repente, pensar no risco de piorar a cifose, que você falou. Então, é uma preocupação real, tá? Mas o que a gente observa, não só no que a gente tem feito, mas na literatura, é que talvez, pelo fato de a gente acabar não mexendo parte ligamentar, não mexendo no lado contralateral, lesando muito menos a parte da musculatura, muitas vezes acaba não lesando o disco, né? Porque é uma descompressão só posterior, muitas vezes, né? E isso, de certa forma, pode acabar não comprometendo a instabilidade do segmento, tá? Então, existe aí uma tendência da literatura de a gente realmente conseguir fazer esse tipo de descompressão pela técnica endoscópica sem aumentar o risco de cifotização no ponto da descompressão no pós-operatório. Mas é uma preocupação que nós vamos carregar para sempre, justamente por conta de todo o passado que já aconteceu na cirurgia de coluna, principalmente na cirurgia de coluna torácica, né? Então, assim, isso é importante a gente pontuar também. Agora, estamos certo ou errado? Não sei. Acho que o tempo vai nos dizer isso com uma tranquilidade muito maior aqui do que minha opinião pessoal. Eu vou colocar uma opinião agora também pessoal. Assim, Bergamaschi, para a hérnia torácica por vídeo, eu acho que a grande vantagem que o vídeo tem aí é a questão da angulação. Você consegue angular melhor. Porque, assim, para você acessar, se a patologia é posterior, ok, você vai conseguir descomprimir bem. Eu acho que um outro dado que tem que ser analisado nesses casos é a questão da curvatura. Daquele primeiro caso clínico que você mostrou, eu acho que foi bem, se você olhar peculiar, são casos completamente diferentes. O primeiro caso, aquela coluna, ela estava, onde você descomprimiu, estava num trecho de retificação, não estava num trecho de cifose. A compressão, ela era anterior, mas ela era bastante posterior também. Que principalmente e a herniação, ela era um pouquinho lateralizada para a direita. Então, por exemplo, pelo raciocínio que a gente faz perna torácica, seria um caso factível da gente fazer uma via transfacetária, com remoção ou não de pedículo, e você consegue acessar aquele eixo, porque você vai estar trabalhando na borda lateral do saco dural, e você consegue tirar toda aquela compressão, e é um caso que não tem muito problema você acessar a linha média, fazer uma hemilaminectomia e remover o ligamento amarelo que tem calcificação, porque não é um trecho que tenha cifose. Então, isso é uma coisa desafiadora, né? Porque para mudar o paradigma disso, eu acho que além da questão, pensando no que a gente já estudou, né?
que é a posição da hérnia, calcificação da hérnia, né? A posição da calcificação, porque se a calcificação está no seu eixo de ataque, você consegue manipular com um instrumento mais grosseiro, colocar um drill, uma trefina, enfim, um formão. Se ela está na parte central, você não vai ficar batendo coisa na frente da medula. Então, o outro dado que talvez teria que entrar em consideração seria justamente essa curvatura, que é uma coisa interessante até de buscar na literatura, se alguém está vendo em relação a isso. Ô, Fran, você quer comentar alguma coisa? Desses 11 casos que a gente tem, o Franz foi o que mais operou lá, com certeza. Nós estamos falando desses 11, dividindo em... Eu, Franz, eu sei que a gente fez bastante desses casos, talvez mais 1 ou 2 assistentes, né, Franz? Então, em média aí, vai dar uns 2, 3 casos para cada um. O Franz um pouco mais, talvez. A hernia distorácica é um capítulo à parte, realmente é o que o João Paulo falou, né? É um grande desafio. Quando a gente vê um caso desse, a gente, né? Ninguém dorme muito bem quando está com uma cirurgia dessa marcada. Acho um negócio legal da endoscópica também a possibilidade de você fazer com o paciente acordado e você tem essa questão da monitorização neurológica em tempo real, né? A gente, geralmente, quando o paciente está íntegro, a gente tem que, né, pensar sempre na questão na monitorização eletrofisiológica, que é uma cirurgia de alto risco de dano. Outro ponto que eu ressalto é que o João Paulo também colocou, a gente tem que tomar muito cuidado com nível errado, né? Infelizmente, dessa casuística aí, eu acho que eu lembro de uns 2 ou 3 casos que, infelizmente, né, tiveram que ir para reoperação por conta de nível errado, por mais que a gente tenha obsessão, né, nessa contagem. O João Paulo deu a dica da agulhinha de hack. A gente fazendo uma revisão da literatura, tem gente que faz punção de pedículo e injeta o tântalo, aquele estentezinho que vai para aneurisma, né, para deixar dentro lá, e no intraoperatório você conseguir ter uma referência anatômica do nível correto. Né? E o adendo sobre a toracoscopia que a gente fazia, Eduardo, na verdade o conceito é um pouquinho diferente, né? O conceito que o João Paulo está colocando aqui é o fundo endoscópico com só um acesso único, né? Isso. A gente fazia aquela triangulação, né? A gente fazia a toracoscopia com 3 portais, né? Um portal para óptica, um portal geralmente para aspirador, outro que é o instrumento que a gente ia, o drill, o Kenson, né? E tinha que ser um material bem comprido também. Né? O conceito é um pouquinho diferente, né, do que o Eduardo está falando, né? Ele citou, né, na experiência do serviço. O que o João Paulo falou que é um portal único tentar tirar, né, a hérnia, eventualmente esse segundo caso que mostrou aí fez pelos 2 lados, né? Mas tá de parabéns, são casos desafiadores e realmente essa questão tem que ter estômago, né? Você vê, nem sempre é sucesso, às vezes a gente já teve caso também de piora neurológica no pós-operatório, mas se não é uma piora completa, geralmente o paciente vai melhorando e tem que ter paciência, tem que ter estômago, né? É uma doença desafiadora mesmo. Aula muito boa, viu, João Paulo? Bem ilustrada, né? Bem baseada em artigos recentes, em revistas boas aí, também parabéns. Obrigado, Agradecer a participação aí. Eu queria aproveitar e fazer um comentário, porque eu participei dessas 2 fases aí. Querendo ou não, é uma doença rara, mas que no dia a dia, como eu fico no hospital de referência, eu acabo recebendo algumas. E cheguei a fazer muita não, mas algumas hérnias torácicas central, lateral, foraminal, centro-lateral, na coluna torácica alta, baixa, e a gente percebia que eram cirurgias maiores, tinha que fixar bastante, muitas vezes tinha que fazer uma osteotomia, sangrava bastante, e eu já tive a oportunidade de fazer outra coisa que a gente incluía bastante, eram as discites, né? Tinha aquelas discites torácicas, você tinha que descomprimir, fazer aquela incisão grande, muitas vezes tentava fazer um Wiltse, mas a anatomia da torácica não aceita tanto. Eu cheguei a fazer aí umas 20, 30 cirurgias de hérnia torácica de várias situações e discites durante esse período que eu estou aí no serviço. Depois que eu comecei a fazer perendoscopia, assim, os meus resultados aqui todo mundo fala só mostra resultado bom, não é? Eu tive muitos resultados bons. Eu fiz discite aqui, que antes eu colocaria aí 3 segmentos que seriam instrumentados, sem instrumentar nada. Você apenas lavar, colher material, e como a coluna torácica não tem muito movimento, aquilo anquilosava rapidinho, o paciente ficava ótimo. Como eu cheguei a fazer osteotomia grande, tirar pedaço de pedículo, pedaço de corpo por vídeo, e conseguir acessar a hérnia central. Então, o que eu acho que a endoscópica veio é mais um instrumento que a gente pode usar para tratar as patologias torácicas, diferente do osteótomo, do
do drill, da fixação. Eu acredito, esse trabalho que vocês fizeram é coisa bem interessante. E dá para perceber que você tem uma certa malícia para fazer isso, que até as curvaturas, eu percebi que vocês têm essa noção da facilidade do lugar, que aí vai ser longilíneo, brevilíneo, se a curvatura é maior ou menor, e aí a gente vai para o equilíbrio sagital. Só que eu acho que, independente disso, eu acho que a endoscópica ela vai dar para a gente uma ferramenta diferente para acessar o mesmo lugar. Quando eu fazia torácica aberta, então eu ia lá e tirava um pedaço do pedículo, um pedaço do corpo, cavava por dentro do disco, empurrava o fragmento calcificado para baixo e tirava. Eu consigo fazer a mesma coisa pelo endoscópio. Então, eu já tive a oportunidade de fazer aqui, e assim, a tranquilidade de fazer hoje é muito maior do que antes. Antes, quando eu fazia uma hérnia torácica aberta, eu não dormia na noite anterior, preocupado, porque a chance de déficit era muito... A gente manipulava muito. Com endoscópio, eu ainda fico sem dormir, mas pelo menos eu já dou uma cochilada. Eu acho que precisa aprender mais, mas eu acho que a endoscopia vai dar essa tranquilidade de fazer cirurgias que antes eram de portes grandes, em menores e com menos lesão ao paciente. Alguém quer fazer mais algum comentário aí? Tá todo mundo quietinho? A galera tá inibida hoje. Você falou bastante aí do acesso transfacetário, então, assim, é algo interessante que a gente, hoje em dia, trouxe o conceito da cirurgia MIS, da cirurgia aberta também, para endoscopia. Então, principalmente coluna torácica alta, que o espaço todo é menor, tal, então a gente acaba optando por um acesso transfacetário também, muito semelhante aí ao que se fazia aberto. Então, acho que vamos dizer assim, essa origem dos conhecimentos aí da cirurgia aberta, a gente tem que trazer, tem que realmente só mudar a forma que faz, mas trazer os conceitos da mesma forma que a gente usava na cirurgia aberta. O Dr. Flávio levantou a mão, pode fazer a pergunta. Para nossa sorte, enquanto ele abre a câmera ali, a gente sabe que a imensa maioria das hérnias torácicas estão abaixo de T8, né? Então, já é um segmento ali mais de transição toracolombar, que a coluna já está um pouquinho mais reta. Eu acho que isso ajuda um pouco também. Felizmente. Eduardo, só uma lembrança aqui, já que tem os residentes também, nas hérnias torácicas, as hérnias grandes, a gente não esquecer das invaginações que às vezes acontecem na dura mater, né? Então, são casos que a gente encontra isso e pode ser uma surpresa para a gente bem, assim, difícil, inclusive na cirurgia aberta, né? Só uma lembrança que isso é mais comum acontecer nessa região, né? As invaginações, as lesões da dura mater, que você às vezes não percebe isso na ressonância, né? A gente lembra bem, né, Franz? Teve uma das endoscópicas lá, dessa época que a gente era residente, que foi uma dessas que o nível foi errado, e aí na reabordagem para o nível certo, teve fístula, aí com dreno de tórax, aquele negócio não para de drenar, aquela coisa clara demais, paciente com dor de cabeça. Puta que merda. Para corrigir uma fístula anterior, né? É deitar o doente lá 10 dias na cama, não tem outro jeito, cara. Lembrando também, tem um artigo interessante do Murilo Dyer, na RBO, eu não lembro agora quando que foi, tem alguns anos esse artigo, que ele fala de uma casuística dele, das hérnias torácicas, e ele fala de um acesso à la carte. Não é uma avaliação com cirurgias endoscópicas, mas ele fala de um acesso à la carte, quer dizer, o que eu vou fazer vai depender da localização da hérnia e do quanto eu tenho que instabilizar essa coluna, chegando às vezes até precisar da artrodese ou não, né? De tanto mais lateral quanto mais central e maior essa hérnia vai sendo. Não é nada sobre endoscopia, mas eu acho que é um artigo bastante interessante até para os residentes terem uma noção dessa abordagem do pedículo até aquelas extremos laterais que se deita bastante, aquele acesso mais lateral para chegar na hérnia, né? Então, um artigo aí do Murilo Dyer sobre hérnia torácica, cirurgia à la carte, uma coisa assim, que até acho que o título tem essa palavra à la carte. Mas é um conceito que dá para a gente trazer para a endoscopia, né, Flavião? Porque sim, a gente vai no alvo, exatamente, né, cara? A gente vai ali aonde o bicho pega. Então, acho que é interessante isso aí, legal.
Isso aí que o Dr. Flávio colocou é interessante porque, assim, tinha um artigo que eu lembro na época, a gente estava até numa reunião que a gente falou, nem tudo que reluz é ouro, porque tem coisa que parece calcificada e que é mole. Tem até, eu vou até achar aqui, se der tempo, é um depósito de um outro tipo de metabólito lá que parece cálcio, mas que é mole. Não lembro exatamente o que era, que às vezes acontece nessas hérnias. Então, é isso, né? Você está num corredor posterolateral, você chegou lá, você tem a felicidade de ser uma coisa que você achou que ia ser muito duro, e aquilo está vindo, você não precisa estender. Ou você já está programado, não, é uma barra de osteófito mesmo, hérnia calcificada, aí você pode ir para a lateral, tirar a cabeça da costela e ganhar no ângulo, né? Eu acho que deve ser mais ou menos aí a ideia que o colega lá, o Murilo Dyer, colocou. Então, é isso aí. Alguém mais, pessoal, alguém mais tem experiência com hérnia torácica aí, que é uma coisa que não é realmente o dia a dia, né? E queira falar de algum percalço, não precisa operar muito para ter algum, né? Não, de forma alguma. O pessoal está quieto. Eu acho que Edu, é isso. Nosso quórum foi ótimo aí para um curso aí já pós-prova. A gente teve no pico aí 30 e tantas pessoas. Eu gostaria de parabenizar novamente aí, Bergamache, pela aula, pelas essas inovações aí. Eu realmente vi bastante coisa, um tema que eu gosto, me dedico, estudo bastante, mas essa parte técnica da endoscopia realmente me surpreendeu aí o que os artigos têm mostrado. Vou até dar uma reestudada nisso aí, porque me senti um pouquinho até meio defasado nessa parte. de forma alguma, cara. E aí, se ninguém tiver mais alguma consideração, gostaria novamente de agradecer em nome aí da SBC São Paulo e tendo mais oportunidades aí, contar com você aí em próximas discussões. Com certeza. Eu queria de novo aqui agradecer você, Ayrton, Franz, Azuaga, tá, pelo convite e contem comigo, com certeza. Será um prazer voltar aqui e a gente voltar a fazer uma discussão sobre algum tema aí relacionado à endoscopia. Agradecer também todo mundo que participou. Flávio, faz tempo que não te vejo. Valeu aí pela sua presença. O pessoal da Toalha está aqui também. Kelsen, Rangel, Graciano e tal. Então, valeu. Legal. E agradecer o nosso patrocinador novamente, a Mor, que disponibilizou aí ajuda para colocar essa aula de pé, tá? Então é isso aí, pessoal. Acho que vamos encerrando então. Boa noite a todos e daqui a 2 semanas nós vamos nos encontrar aí para a última aula aí do módulo de endoscopia. Depois o curso vai parar por um período e a gente volta a avisar quando a gente retoma, pensando aí já nos novos residentes aí que vão ingressar. Tá bom? Boa Beleza. noite aí para todo mundo. Valeu. Obrigado. Boa noite, obrigado, João Paulo. Valeu, Tchau. obrigado, cara. Valeu aí, eu que agradeço aí.